Bem-vindos à sessão comemorativa dos 492 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome da Senhora Presidente da Câmara Municipal e da Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, declaro aberta a sessão. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Boa noite. Senhora Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Legislativa Regional, Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Reverendíssimo Senhor Bispo de Angra, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, entidades civis, militares e religiosas, caro Dr. Francisco Coelho, orador desta cerimónia, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje os 492 anos de elevação de Angra do Heroísmo à cidade. É o dia em que Angra se encontra consigo própria. Encontra-se com a sua história, com as suas memórias, com aqueles que a construíram e com aqueles que hoje têm a responsabilidade de a continuar. Foi a 21 de agosto de 1534 que El-Rei Dom João II elevou Angra do Heroísmo à cidade, reconhecendo formalmente a importância que esta comunidade já assumia no contexto dos Açores e do Atlântico. Mas uma cidade não se faz apenas com datas, decretos ou títulos. Uma cidade faz-se com pessoas. Faz-se com o trabalho, com coragem, com dificuldades ultrapassadas e com gerações que umas depois das outras deixam a sua marca. É por isso que neste dia não celebramos apenas um marco histórico. Celebramos uma cidade com quase 5 séculos de história. Uma cidade viva, uma cidade que não se limitou a receber a história, mas que em muitos dos momentos decisivos do nosso país também ajudou a fazê-la. A história de Angra começa muito antes de 1534. Começou com os primeiros povoadores da Terceira, na segunda metade do século XV, como figuras como Jacome de Bruges, primeiro capitão do donatário da Ilha Terceira, e Álvaro Martins Homem, que consolidou o povoamento e lançou os alicerces de uma comunidade que viria a desenvolver-se em torno de uma baía estrategicamente situada no coração do Atlântico. Foi esta baía que mudou o destino de Angra. Foi por aqui que passaram naus da carreira da Índia e embarcações provenientes do Brasil, de África e de tantos outros lugares. Aqui encontravam abrigo para os navios, aqui se cruzavam rotas, aqui chegavam pessoas, mercadorias e notícias de diferentes partes do mundo. Durante séculos, o mundo passou por Angra e Angra passou a fazer parte do mundo. A importância da cidade resultou da conjugação entre geografia, visão política e capacidade humana. Pessoas de diferentes profissões e áreas de intervenção, agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos, militares, religiosas, professores, empresários, trabalhadores e artistas deram forma a esta comunidade geração após geração. Alguns ficaram com o seu nome na história, mas outros ficaram apenas na memória das suas famílias e amigos, mas todos foram importantes. Porque uma cidade é também feita daqueles que todos os dias trabalham, cuidam, ensinam, criam, empreendem e servem os outros sem esperar reconhecimento. É a todos eles que prestamos homenagem no Dia da Cidade. Minhas senhoras e meus senhores, a história de Portugal encontrou em Angra alguns dos seus momentos decisivos. Após a crise sucessória de 1580, a Terceira tornou-se um dos principais centros da resistência ao domínio filipino. A Batalha da Salga, em 1581, ficou como símbolo da determinação de uma população que decidiu defender a sua terra e a sua liberdade. Mais tarde, durante as Guerras Liberais, Angra voltou a estar no centro da história nacional, assumindo um papel decisivo na defesa da causa liberal. E foi pelo papel que desempenhou na defesa da liberdade que, em 1837, Dona Maria II determinou que a cidade passasse a dominar Angra do Heroísmo, acrescentando sempre constante ao título, muito nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo. Concedeu também à cidade a Grande Cruz da Ordem de Torre e Espada de valor, lealdade e mérito. Não são apenas palavras, são memórias, mas são também um compromisso. Cada geração recebe uma herança e tem o dever de a honrar.
Essa responsabilidade tornou-se particularmente evidente depois do sismo de 1 de janeiro de 1980. A destruição foi enorme, mas enorme foi também a determinação dos angrenses em reconstruir. A resposta ao sismo foi uma demonstração extraordinária de coragem e solidariedade. Com o esforço da população, a solidariedade dos portugueses e dos imigrantes, o apoio das empresas e do Estado português, foi possível recuperar uma cidade profundamente atingida, preservando a sua identidade. Em 1983, a Unesco reconheceu este valor excepcional ao inscrever a zona central de Angra do Heroísmo na lista de Património Mundial. É uma distinção que nos honra, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade. O património que recebemos não é propriedade de uma geração, é uma herança que passa de uma geração para as outras. Por isso temos o dever de preservar, valorizar e entregar às gerações futuras. Porque cuidar de Angra é também cuidar de uma parte da história de Portugal e da memória coletiva da humanidade. Angra não vive apenas daquilo que recebeu do passado, vive também daquilo que foi capaz de criar e de oferecer ao mundo. Porque Angra não é apenas arquitetura e história, é também cultura, literatura, música, pintura, conhecimento e criatividade. Ao longo dos séculos, esta cidade deu ao país e ao mundo pessoas que transformaram a experiência açoriana em pensamento e criação. Francisco Ferreira Drummond, António da Costa, Álamo Oliveira, entre muitos outros, em diferentes épocas e através de diferentes linguagens, partiram das suas raízes para dialogar com o mundo. Essa capacidade de transformar a nossa experiência em conhecimento, arte e criação é uma das maiores riquezas de Angra. É a essas pessoas, conhecidas e anónimas, que devemos a cidade que hoje celebramos. Minhas senhoras e meus senhores, o ano 2026 acrescenta ainda outra dimensão a esta celebração. Assinalamos 50 anos da autonomia dos Açores, 50 anos do poder local democrático, assinalamos também 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. São momentos diferentes e essenciais, mas todos representam uma ideia comum: a confiança nas pessoas e na capacidade das comunidades para participarem na construção do seu presente e prepararem o futuro. A autonomia aproximou as populações da decisão política. O poder local aproximou o cidadão das instituições. A integração europeia abriu novas oportunidades de desenvolvimento, investimento e cooperação. Porque são os homens e as mulheres que transformam oportunidades em progresso. Essa é também a história de Angra, uma cidade que, perante cada desafio, procurou encontrar soluções. É com essa atitude que devemos olhar para o presente e para o futuro. Como Presidente da Câmara de Angra, tenho plena consciência de que receber uma cidade como Angra do Heroísmo é receber uma responsabilidade extraordinária. Nós estamos aqui apenas para governar aquilo que recebemos. Estamos aqui para cuidar, transformar e acrescentar. Queremos uma Angra onde seja possível viver e desenvolver um projeto de vida, onde as famílias encontrem condições para ficar, onde os jovens possam concretizar os seus projetos, onde quem partilhe pode encontrar razões para regressar e onde quem chega encontra uma cidade e um concelho capaz de o acolher. Por isso a habitação continuará a ser uma das nossas prioridades. Continuaremos a trabalhar na reabilitação urbana, na recuperação de edifícios e no aumento da oferta habitacional. Queremos também uma Angra onde seja possível trabalhar, empreender e criar riqueza. Um concelho e uma cidade que apoia os empresários, estimulam o empreendedorismo, atrai investimento e cria emprego qualificado, que valoriza o comércio tradicional e a economia local. Uma cidade onde o património e a modernidade possam caminhar lado a lado e onde as pessoas estejam no centro das decisões. É esta a Angra que queremos ajudar a preparar para o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da Cidade é também um dia de reconhecimento. Há pessoas cujo contributo permanece para além do seu tempo, aqueles que vão da lei da morte libertando, como que escreveu Camões. Hoje distinguimos pessoas e instituições que deram um contributo relevante à nossa comunidade. As medalhas de mérito profissional, cultural e comercial representam o reconhecimento público do município por percursos e contributos que ajudaram a afirmar Angra do Heroísmo. Os votos de congratulação associam o município a conquistas e percursos que merecem ser celebrados por toda a comunidade.
A todos os distinguidos de hoje, deixo em nome do município de Angra do Heroísmo uma palavra de profunda gratidão. Obrigada pelo vosso trabalho, obrigada pelo vosso exemplo e obrigada por ajudarem a escrever a história contemporânea desta cidade. Caras alunas e caros alunos distinguidos com o Prémio de Mérito, este reconhecimento é fruto do vosso trabalho, da vossa dedicação e da vossa capacidade de superar dificuldades. Mas este prémio não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O mundo que vos espera será exigente. A tecnologia continuará a transformar a sociedade. A inteligência artificial alterará profissões e formas de trabalhar. As alterações climáticas colocarão novos desafios, mas existem valores que permanecem fundamentais: a honestidade, o respeito, a solidariedade, a responsabilidade e o espírito de serviço. São esses valores que formam não apenas bons profissionais, mas grandes cidadãos. Muitos de vós continuarão os vossos estudos fora da ilha. Outros iniciarão a sua vida profissional. Alguns poderão partir à procura de novas oportunidades e de crescimento e desenvolvimento noutros locais. E partir também faz parte da nossa história. Mas nunca percam a ligação à terra onde cresceram. Os Açores têm uma ligação histórica de imigração. Os açorianos partiram para muitos lugares e levaram consigo a sua cultura, o seu trabalho e a sua identidade. A Angra também se faz na diáspora. E queremos que aqueles que partiram saibam que podem regressar. Queremos criar condições para que o regresso seja uma opção real. Porque uma cidade que perde os seus jovens, perde parte da sua capacidade de imaginar o futuro. A Angra precisa do vosso talento, da vossa criatividade e da vossa energia. Enquanto Presidente de Câmara Municipal, quero trabalhar para que cada jovem possa dizer: é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero construir o meu futuro. Aos pais e familiares desses jovens, deixo também uma palavra de reconhecimento. E aos professores, educadores, direções de escolas, assistentes técnicos e assistentes operacionais, a nossa profunda gratidão. Educar é muito mais do que transmitir conhecimentos. É formar pessoas, é preparar cidadãos. O vosso trabalho permanece muito para além da sala de aulas. Como Presidente da Câmara Municipal, reafirmo o compromisso de servir Angra do Heroísmo com proximidade, dedicação, transparência, diálogo e sentido de responsabilidade, com respeito pelo passado, com atenção ao futuro e com ambição com atenção ao presente e com ambição para o futuro. Porque governar uma cidade como Angra é muito mais do que gerir um território. É cuidar de uma comunidade, é proteger uma identidade, é criar oportunidades, é preparar o futuro. E esse futuro não depende apenas do município, depende de todos nós, da nossa capacidade de trabalhar em conjunto, de valorizar aquilo que nos une e de ter coragem para enfrentar aquilo que ainda precisamos de mudar. Isso significa reconhecer que nenhum presidente ou executivo consegue construir uma cidade sozinha. Precisamos das freguesias, das associações, das empresas, das escolas, das instituições sociais, das forças de segurança, das nossas instituições religiosas, dos nossos clubes e das nossas filarmónicas e todos aqueles que diariamente fazem a comunidade. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da Cidade é também um dia de celebração. E uma cidade como Angra merece celebrar. Depois dessa sessão solene, a celebração continuará nesse espaço, em virtude das condições climatéricas que foram comunicadas e que nos levou a alterar o concerto para o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Teremos connosco a artista Áurea, uma das vozes reconhecidas da música portuguesa, e a Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, instituição que honra a tradição musical da nossa terra e o movimento filarmónico açoriano. A todos os que tornaram possível essa celebração, o nosso sincero agradecimento. Aos homenageados, o nosso reconhecimento. Quero também deixar uma palavra de particular agradecimento ao nosso orador convidado, Dr. Francisco Coelho, por ter aceito associar-se a esta celebração e por nos proporcionar, através da sua palavra, um momento de reflexão sobre a nossa cidade. Às alunas e aos alunos distinguidos, às suas famílias e às suas escolas, os nossos parabéns. A todos os angrenses, aqui e em qualquer parte do mundo, um feliz Dia da Cidade. Hoje celebramos 492 anos, mas ao celebrarmos o passado, assumimos também um compromisso para o futuro. Que Angra continue a ser uma cidade onde vale a pena viver, que vale a pena trabalhar, que vale a pena criar, que vale a pena regressar
e que vale a pena sonhar. A todos aqueles que ontem, hoje e amanhã continuarão a escrever a extraordinária história de Angra do Heroísmo, deixo uma palavra simples mas profunda. Obrigada. Parabéns, Angra do Heroísmo. Viva Angra do Heroísmo. Muito obrigada a todos. As medalhas de mérito municipal destinam-se a premiar serviços relevantes que resultem de maior renome para o município de Angra do Heroísmo e maior benefício para a comunidade. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Cultural a Belarmino José Machado Ramos pela sua atividade na área cultural. Entrega a medalha a Senhora Presidente da Câmara Municipal, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Cultural ao Alpendre Grupo de Teatro, em reconhecimento dos 50 anos de atividade e dedicação à cultura. Entregam a medalha a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício e o Senhor Vice-Presidente da Câmara. Recebe o Presidente da Direção, Senhor Marcos Trovão. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Profissional a Gabriel Alves Vieira e do voto de congratulação pelos 50 anos de atividade na área da fotografia. Entrega a medalha e o voto o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Industrial e Comercial à Loja do Adriano e do voto de congratulação pelos 100 anos de atividade. Entregam a medalha e o voto a Sra. Vereadora Sónia Ferreira e o Sr. Vereador Rui Dermonte, recebe o Sr. Hugo Lourenço.
Atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Industrial e Comercial a Gaspar Óticas pelos 50 anos de atividade. Entregam a medalha e o voto a Sra. Vereadora Luísa Barcelos e o Sr. Vereador Tiago Rodrigues. Recebe a Sra. Maria Odete Gaspar. Imposição de medalhas de bons serviços municipais aos funcionários que se distinguem pela forma leal, isenta, competente e empenhada, como exercem as suas funções, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do município de Angra do Heroísmo. Medalha prateada a Duarte Nuno Fagundes Leal. Entrega a medalha a Sra. Presidente da Câmara, recebe o próprio. Medalha de bronze a Marina Manuela Golarte Estrela. Entrega a medalha a Sra. Presidente da Câmara, recebe a própria. O município de Angra do Heroísmo congratula as seguintes individualidades e entidades. Adolfo Mendonça da Silva de Castes Pereira, pela distinção com o primeiro prémio Artesanato Contemporâneo, obtido com a peça 39º-C, na edição de 2026 da Feira Internacional de Artesanato. Recebe o próprio.
Ana Isabel do Couto Rendeiro, pela conquista do título de campeã nacional de judo de juvenis na categoria de menos 52 kg. Recebe a própria. Ana Margarida Filipe, pelo notável desempenho alcançado nos Campeonatos do Mundo Virtus de Pista Curta. Recebe a própria. Bia Sampaio Mesquita, pela conquista do título de campeã regional de golfe. Recebe em representação a senhora Alexandra Sampaio. Parece que não está presente. Constança Espínola Brasil, pela conquista do Troféu Nacional de Dressage. Recebe em representação o Sr. Vítor Brasil. Cristiana Sousa Costa e Joana Amaral Flores, pela conquista do título de campeãs da Europa de 2025 na modalidade de futebol de praia. Recebem em representação as senhoras Andreia Costa e Maria do Carmo Pimentel. Edson Dori Vicente Monteiro e Leonor Pereira da Silva, pela meritória participação e pelos excelentes resultados alcançados no Circuito Ibérico de Dança Desportiva. Recebem os próprios.
Guida Orique Pereira, pela conquista do título de campeã nacional de juvenis em judo na categoria de menos 44 kg em 2025. Recebe a própria. Isabel Ortins Godinho Pacheco Amaral, pela conquista do título de campeã nacional de dressage em póneis. Recebe a própria. Isabel Maria Patrício Carvalho da Silva, pela conquista do título de campeã nacional de solo de latinas em dança desportiva no escalão de séniores B iniciados. Recebe a própria. João Mesquita Braga, pela conquista do título de campeão nacional de juvenis em judo na categoria de menos 50 kg em 2025. Recebe o próprio. Júlio Leonardo Silva Pires Fortuna, pelo notável resultado obtido no 15º concurso de trompete da Póvoa de Varzim. Recebe o próprio. Leonor Oliveira Batista, pela conquista do título de campeã nacional de solo das 10 danças em dança desportiva no escalão de júniores 1 iniciados. Recebe a própria.
Luís Miguel da Silva Godinho, pelo relevante trabalho desenvolvido e pelos notáveis resultados alcançados na área da fotografia. Recebe o próprio. Agrupamento de Escuteiros 139 do Corpo Nacional de Escutas do Porto Judeu pelo 65º aniversário. Recebe a chefe do agrupamento, Sra. Luísa Aguiar. Angra Yacht Club pela conquista do bicampeonato nacional Esperanças de Mar. Recebe o treinador de canoagem, Sr. Fábio Menezes. Associação Cultural do Porto Judeu pelo 25º aniversário. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Décio Couto. Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, pelos 130 anos de atividade. Recebe o Presidente do Conselho de Administração, Sr. António Maio. Casa do Povo do Porto Judeu, pelo 90º aniversário. Recebe o Presidente da Direção, Sr. João Tavares.
Centro Cultural, Social e Recreativo de Nossa Senhora da Piedade, pelo 25º aniversário. Recebe a Presidente da Direção, Sra. Isabel Rocha. Centro Hípico da Ilha Terceira, pelos 40 anos de atividade. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Márcio Valadão. Clube de Judo de Angra do Heroísmo, pela excelente prestação no Campeonato Nacional de Juvenis em 2025. Recebe o Vice-Presidente do Clube, Sr. Luís Rendeiros. Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, pelo 30º aniversário. Recebe o provedor, Sr. António Bento Barcelos. Fanfarra Operária Gaco Coutinho e Sacadura Cabral, pelos 120 anos de atividade. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Paulo Almeida. Freguesia da Terra Chã, pelos 200 anos da elevação à freguesia. Recebe o Secretário da Junta, Sr. Rogério Fagundes.
Ganadaria de Ezequiel Rodrigues, pelos 50 anos de atividade. Recebe o Sr. José Manuel Rodrigues. Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha, recordar e conhecer, pelo 30º aniversário. Recebe o Presidente da Assembleia, Sr. António Melo. Grupo de Forcados Amadores de Turloque, pelos 50 anos de existência. Recebe o Sr. Josué Rocha. Grupo Make It Dance, pelos resultados alcançados no All Dance Portugal 2026, recebe a Sra. Catarina Fabre. Irmandade do Divino Espírito Santo da Ladeira Branca, pelos 100 anos de atividade. Recebe o Sr. Luís Miguel Fontes da Silva. Império do Divino Espírito Santo da Ladeira Grande, pelos 100 anos de atividade. Recebe o Sr. João Leal. Império de Santa Bárbara, pelos 150 anos de preservação do modelo tradicional do Império.
recebe a Presidente da Direção, Sra. Nélia Mendes. Lawn Tennis Club, pelos 125 anos de existência, recebe o Presidente da Direção, Sr. João Paulo Silva. Sport Clube Barreiro, pelos 75 anos de atividade, recebe o Presidente da Direção, Sr. Mário Palma. Tertúlia Tauromáquica Terceirense, Tomé Belo de Castro, pelos 60 anos de atividade, recebe o Presidente da Direção, Sr. Duarte Alves. Universidade dos Açores, pelos 50 anos de existência, recebe o Vice-Reitor para a Administração, Digitalização e Infraestruturas, Sr. Francisco Martins. Entrega de prémios de mérito escolar. Os prémios de mérito escolar foram criados com o objetivo de incentivar a busca da excelência no desempenho escolar dos alunos do ensino secundário, profissional e superior. O prémio é atribuído aos melhores alunos que concluíram as licenciaturas ministradas no campus de Angras do Heroísmo da Universidade dos Açores e aos melhores alunos que concluíram o 12º ano em qualquer das modalidades com as melhores médias das escolas com ensino secundário e profissional no ano letivo de 2025-2026. Melhor aluno da licenciatura de Enfermagem, Miguel Soares Anjos, com 16,7 valores. Recebe o próprio.
Melhor aluno da licenciatura em Natureza e Património, Pedro Manuel Machado da Silva, com 18 valores. Recebe o próprio. Melhores alunos que concluíram o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com 19,5 valores em execo. Francisco Pessoa Cabral. Recebe o próprio. Henrique Manuel Medeiros de Madureira. Recebe o próprio. Melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Tomás de Borba, Matilde Inácio Espínola, com 19,4 valores. Recebe a própria. Melhor aluno da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Rafael Mendes Carreiro, com 17,4 valores. Recebe o próprio. Melhor aluna do INTES Açores, Beatriz Silveira Souza, com 15,2 valores. Recebe a própria. O segundo prémio é atribuído às segundas e terceiras melhores classificações
dos alunos que concluíram o 12º ano. Da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Mariana Ávila Mendes, média final 18,2 valores. Recebe a própria. João Paulo Pinto Barcelos, média final 18,1 valores. Recebe o próprio. Da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Gabriel Barcelos Pereira, média final 19 valores. Recebe o próprio. Maria da Luz de Mesquita Diniz, média final 18,7 valores. Recebe a própria. Da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Pedro Gaspar Couto, com 16,6 valores. Recebe o próprio. Do INTES Açores, Bruno Felipe Ferreira Orique Souza, com 14,7 valores. Parece que não está presente. Foram ainda agraciadas as seguintes pessoas que não podem estar presentes: José Manuel Flores Ribeiro Pinto, pela distinção atribuída pela Unesco. Melhor aluno da Licenciatura de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, Nelson Manuel Botelho Barbosa, com 17 valores. Segundos prémios da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e do INTES Açores.
Letícia Cidália da Silva, com 16,4 valores, e Lorena Martins Oliveira, com 14,5 valores. Em nome da Senhora Presidente da Câmara Municipal e da Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, dou por encerrada a sessão solene comemorativa dos 492 anos da cidade de Angra do Heroísmo. A fim de preparar o espaço para o concerto, solicitamos a todos o favor de se retirarem da sala. Agradecemos desde já a vossa compreensão e colaboração.